A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora, ou você que já nos acompanha aqui pelo nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2026, aqui pela classe dos adultos, a revista da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como tema Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Nós estaremos estudando então, irmãos, a lição de número 11 e as 10 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Patriarcas, amém? A lição de número 11 para o dia 14 de junho de 2026, ela tem como tema Jacó, de enganador a homem de honra. Nós estaremos estudando na lição de hoje que só Deus, só Jesus Cristo, ele pode transformar a vida de uma pessoa, mudar a história de uma pessoa, amém? Nós temos como textuário para a nossa lição de hoje, Gênesis capítulo 32, no verso 28, que diz assim, ó: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes, amém? A nossa verdade prática, irmãos, ela vem dizendo, somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano, como eu já disse aqui aos irmãos, a nossa transformação ela é de dentro para fora, como nós estudamos na lição anterior, amém? E eu tenho uma referência bíblica, né, do apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, onde enfatiza a nossa verdade prática aqui. Olha o que Paulo vem dizendo, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, amém? Aqui nós podemos ver, né, durante a nossa lição de hoje, a transformação, como o tema da nossa lição vem dizendo, né, de enganador a um homem de honra. Nós temos como leitura bíblica em classe para a nossa lição de hoje, Gênesis capítulo 32, do verso 22 ao verso 31. O verso 22 ele diz assim, ó: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. O verso 24 diz assim, ó: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da sua coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. O verso 27 diz, ó, e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O verso 29 diz assim, ó, e Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. O verso 30 e o 31 diz assim, ó, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquenejava da sua coxa, amém? Nós temos 3 objetivos para estarmos estudando na lição de hoje, para comprovar todo o conteúdo que o autor da revista colocou aqui para nós. O primeiro objetivo, enfatizar os aspectos da família de Jacó. O segundo, explicar que o desejo de Jacó de retornar à sua casa era divino. E o terceiro objetivo, mostrar a passagem de Jacó pelo val de Jaboque. Nós temos, irmãos, aqui como parte motivacional para a nossa lição de hoje. Nós estudamos na lição anterior que Jacó passou ali um dos piores momentos, né, da sua vida, quando ele enganou a seu pai, ouvindo ali a sua mãe, né, ele enganou a seu pai, enganou a seu irmão, ele teve que fugir, né, e aquela fuga lá, ele teve ali
alguns encontros, algumas experiências com Deus, e quando ele chega lá até o seu tio, ele trabalhou duro, irmãos. Ele trabalhou duro. Nós vamos ver na lição, né? E já conhecemos a história também. Trabalhou ali 7 anos por Raquel, depois trabalhou mais 7 para tê-la, né? Porque Labão acabou ali enganando ele, daí o tema, né? De enganador, ele passa também a ser o quê? Enganado ali por Labão. Então, irmãos, ele teve o quê? Quando ele tem o encontro com Deus ali no Val de Jaboque, ele tem um verdadeiro encontro transformador com Deus. Então a nossa parte motivacional é: diante das lutas, dos intempéries, nós temos que continuar trabalhando duro. Por quê? Porque a recompensa ela vem, e ela vem da parte do nosso Deus. Nós vamos ver na lição de hoje que talvez ele tenha até pensado, né? Olha, enganei meu pai e meu irmão lá, e olha o que está acontecendo comigo aqui, né? Então é só uma reflexão, né? Motivacional, para que você, diante das lutas, dos intempéries, mesmo se você tenha errado, cometido algo, né, que não agradou ali a Deus, saiba que Ele está contigo, porque Ele é grande em misericórdia para nos ajudar, para nos perdoar e para nos colocar novamente no caminho. Amém? Nós temos aqui como palavra-chave para a nossa lição de hoje a palavra honra. Amém? Caminhando aqui então para os 3 tópicos da nossa lição de hoje. O primeiro, a família de Jacó. O segundo tópico nós estaremos estudando: Jacó deseja retornar à sua terra. E o terceiro tópico estaremos estudando: Jacó no Val de Jaboque. Amém? Os 3 tópicos eles vêm seguidos aí dos seus subtópicos para estarmos estudando. E a parte de introdução da nossa lição de hoje vem dizendo assim, ó: nesta lição veremos como Deus mudou o caráter de Jacó e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. A história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus, que nos faz novas criaturas, como nós já lemos lá em 2 Coríntios, Paulo escrevendo, né, ao 2 Coríntios capítulo 5, no verso de número 17. É bem verdade, irmãos, que a circunstância, elas não trazem mudança para a nossa vida, mas eu acredito que através das circunstâncias, né, elas fazem parte de um processo de mudança de caráter nas nossas vidas. Às vezes nós oramos para Deus estar mudando a circunstância, e Deus está usando ali a circunstância para nos moldar de acordo com a sua vontade e com o seu querer. Então nesta lição nós estaremos estudando como Deus transformou a vida de Jacó. O primeiro tópico então, ó, a família de Jacó. Primeiro subtópico vai falar um encontro especial. Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai, pois era pastora de ovelhas. Esse texto está lá em Gênesis capítulo 29, no verso 10, que diz assim, ó: e aconteceu que, vendo Jacó Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Ainda podemos trazer aqui, ó, que Raquel era a filha mais nova de Labão e tornou-se o grande amor de Jacó. Como eu expliquei aqui aos irmãos, né? Jacó ali era um costume, né? Pagar o dote à noiva. E aí Jacó chegou ali, como nós falamos na lição passada, sem nada, porque ele havia saído fugido da presença do seu irmão que queria matá-lo. Então, qual foi a proposta, né? Ele trabalhava 7 anos de graça ali para Labão pelo amor de Raquel. Aí, o que aconteceu? Ele trabalhou, ele cumpriu este acordo, porém, o que aconteceu quando eles fizeram ali a noite de núpcias, né? Aquele banquete? Labão disse para ele: olha, aqui não é costume nosso entregar a filha mais nova não, aqui está a filha mais velha, que era Lia. E aí o que acaba acontecendo? Jacó acaba trabalhando mais 7 anos ali para Labão para ter seu amor Raquel. E esse texto, né, Gênesis 29, 23 vai relatar, né? E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, né? Labão tomou a Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó, que a
possuiu. Então, caminhando para o segundo subtópico, vamos ter o complemento, né, deste relato, né, desta história. O enganador é enganado. Jacó colheu aquilo que ele havia semeado. O que Jacó havia semeado lá atrás? Mentira e engano. E Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. Então, Deus, ele é um Deus de justiça, é um Deus justo. Ele viu o que aconteceu lá, que tinha acontecido, que Jacó tinha feito. E não estou dizendo aqui que Deus usou isso de castigo, como eu costumo pensar meditando na palavra do Senhor. As circunstâncias que às vezes nós mesmos criamos, elas são o quê? Processos para que nós possamos estar no centro da vontade do nosso Deus. Ele enganou lá atrás e agora ele estava sendo o quê? Enganado. Então, o autor da revista coloca aqui, talvez esse triste acontecimento, né, ser enganado pelo próprio tio, tenha feito Jacó refletir a respeito de seus atos e do mal que causara quando enganou seu pai e a seu irmão. Jacó não desistiu de sua amada. Ele trabalhou pesado por mais 7 anos. E o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos, irmãos, que o amor, ele não desiste com facilidade. Se nós tivéssemos aqui mais tempo, entraríamos, né, e abordaríamos um assunto muito importante para os nossos dias de hoje. Mas fica aqui um pequeno parênteses para a nossa reflexão. Quantos casais estão se separando hoje por motivos, né, supérfluos, por coisas que não tem que ter essa importância, não que se possa separar, né, por algo assim, não estou aqui medindo o tamanho, né, de problemas ou de situações. Estou dizendo aqui que hoje parece que o pessoal já casa pensando assim, se não der certo, eu separo. E Deus nunca foi a intenção dele de que unir uma pessoa, né, um homem a uma mulher para se tornar uma só carne e que daqui a pouco se separasse. O amor, como Paulo diz lá, né, em 1 Coríntios capítulo 13, o amor ele suporta todas as coisas, amém? Caminhando aqui para o terceiro subtópico, muitos filhos. Jacó teve muitos filhos apesar dos seus erros. Este triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo. No entanto, contrariava e continua contrariando o propósito de Deus para o ser humano. O casamento diante de Deus, ele é o quê? Monogâmico e hétero, e continua sendo desta maneira. Mateus capítulo 19, no verso 4 ao verso 6, vem dizendo assim, então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não, tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma só carne? Olha o verso 6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separe o homem. Lá nós podemos ainda ver, né, que neste relato, né, de Jacó, que passou ali, que foi enganado por Labão, um texto muito conhecido, irmãos, de todos nós, Gálatas capítulo 6, verso 7, só puxando um ganchinho aqui, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E Provérbios 22, 8 ainda vem trazendo assim, o que semear a perversidade, colherá males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Então, nós podemos continuar vendo que a poligamia trouxe consequências terríveis para as famílias, em especial a família de Jacó. E eu trouxe esse texto de Gálatas 6, 7, por quê? Porque aquele que semeia, né, contenda, ele vai colher o quê? A Bíblia diz em Oséias que quem semeia vento, colhe o quê? Tormentas, né? Então, que possamos estar no caminho da obediência. Neste sentido aqui, monogâmico e o quê? E hétero, é o que a palavra do Senhor, ela nos ensina. E aí, Jacó teve muitos filhos, né?
muitos filhos, apesar dos seus erros, apesar ali da fuga dele, apesar da mentira dele, Deus o abençoou. Por quê? Porque o salmista vai dizer lá no Salmo de número 127, no verso 3, irmãos, que os filhos são herança do Senhor, ou seja, são uma recompensa que ele nos dá. E aí, para fechar ainda esse subtópico de número 3, podemos trazer aos irmãos, apesar de seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor e seus filhos tornaram-se os líderes das 12 tribos de Israel. Hein? O resumo deste primeiro tópico aqui, ele diz assim, a predileção de Isaac e Rebeca pelos filhos teve como consequência a disfunção familiar. Caminhando para o tópico de número 2, nós temos Jacó deseja retornar à sua terra. Primeiro subtópico, Jacó almeja retornar para a sua casa. Depois de trabalhar vários anos para seu tio Labão, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra, logo após Raquel dar à luz a José. Aí aqui, o trabalho de Jacó, ele era muito lucrativo para Labão. E tudo indica que a saída de Jacó de sua casa não seria tão fácil. Labão faz uma nova proposta ali para Jacó, depois dos 14 anos ali. O que ele vai pedir para Jacó? Nós vamos ver no segundo subtópico deste tópico aqui. Mas primeiro, eu quero trazer um versículo lá de Gênesis capítulo 30, do verso 26, do verso 25, vamos ler, ao verso de número 26, onde Jacó expõe o seu desejo ali a Labão. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito. E aí nós vimos aqui que esta saída não seria tão fácil. Por quê? Vamos fazer um paralelo aqui. Tudo que o inimigo quer é que nós ficamos presos às suas garras. E quando Deus coloca em nós o desejo de sair, aí é que a batalha ela vai começar. Caminhando para o subtópico de número 2, nós temos o acordo entre Labão e Jacó. Qual foi então a proposta que Labão faz ali? Vamos ver. Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir para a sua terra. Ele pediu que Jacó ficasse ali, pois reconheceu que o Senhor estava abençoando sua vida e sua casa por amor de Jacó. Olha o verso 37 do capítulo 30 do livro do Gênesis. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Olha, irmãos, que situação, né? O inimigo reconhecendo o quê? O amor de Deus para conosco e prosperando a nossa vida. Olha que reflexão linda da parte do nosso Deus. Labão, Labão, ele era ali ímpio, infiel, adorava outros deuses, mas reconhecia em Jacó o amor e a prosperidade do nosso Deus. E assim, é na minha vida e na sua vida. E aí nós vamos ver aqui então que, como ele não queria que Jacó saísse, ele faz uma proposta. Labão fez a seguinte proposta: determina-me o teu salário que te darei. Era Labão aqui dizendo assim: Jacó, o que você pedir eu te dou, faça aí, faça o seu pedido que eu vou te dar. Por quê? Porque eu sei que o teu Deus está te abençoando e a bênção está chegando aqui também em mim. Só que olha o que vem acontecer. Jacó deseja trabalhar para o bem de sua família e não mais para o enriquecimento de seu tio. Então ele propôs que todos os animais salpicados e malhados e todos os morenos entre os cordeiros, e que o que era malhado e salpicado entre as cabras seriam dele. Então Labão aceita a proposta e diz: seja feita conforme a tua palavra. Irmãos, Labão conseguiu o objetivo. Ele queria que Jacó ficasse, e Jacó acaba ficando. E assim é na minha vida e na sua vida, Quando nós falamos de sair, aparece alguma coisa, aparece alguém, aparece alguma situação para nos confundir o pensamento e ficar. Mas Deus está dizendo agora para alguém: saia, porque não está sendo benéfico para você,
Você aceita essa palavra? E olha a consequência aqui, ó. Terceiro subtópico, ó. Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. O próprio Deus agora vem e fala para Jacó. E era Deus, irmãos, que tinha colocado no coração de Jacó dele voltar e consertar aquela situação com seu irmão. Então agora, ó, não demorou para os invejosos levantarem-se contra quem? Contra Jacó, porque estava vendo ali a prosperidade. E aí já começou o quê? Uma acusação mentirosa carregada de inveja e de maldade. Qual a acusação? Nossa, Jacó está roubando tudo que é do nosso pai. Nós vamos deixar esse negócio desse jeito? Olha só, irmãos, que acusação. O Labão reconhecia que era Deus na vida de Jacó, mas e quem estava em volta? Já começou a despertar o quê? A enganação aqui, ó. Essa é a acusação mentirosa, né? Talvez nem soubessem do acordo ali que Jacó tinha feito com Labão. E olha o que bem aconteceu. Mas Deus, que tudo vê e é justo, interveio na situação. O Senhor falou com Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Está lá em Gênesis 31, no verso de número 3. E aqui, irmãos, essa palavra, ela é muito forte, irmãos. Por quê? Nós vamos ver que Jacó teve medo de ir ao encontro com Esaú, mas Deus já havia falado para ele: eu serei contigo. Jamais aconteceria algo a Jacó, porque o próprio Deus havia falado com ele: Jacó, volta para a casa dos teus pais, porque eu, o Todo-Poderoso, estou falando para você, estou garantindo, né? E aí, irmãos, nós aprendemos aqui, ó, o que? Que mais uma vez Deus interveio em favor do patriarca e impediu-lhe de fazer o mal. E por que estou fazendo isso aqui? Está lá em Gênesis 31, do 24 ao 29. Por quê? Porque certo dia Labão sai para mais longe, para cuidar ali dos seus animais, ali, das suas ovelhas. Jacó aproveita, pega tudo que é dele, a família, a mulher, os filhos, tudo, e sai. Quando Labão fica sabendo, Labão vai atrás dele. E Labão vai enfurecido. Eu creio que agora eu vou pegar e o negócio não vai ficar muito bom para Jacó, não. Só que o próprio Deus, irmãos, o próprio Deus aparece a Labão e fala com ele: não vai tocar no meu escolhido, não vai tocar no patriarca Jacó. Lá no capítulo 31, do verso 24 ao 29, os irmãos vão conferir, ó. Lá no 26 diz assim, ó: então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Ó o verso 27. Por que fugiste ocultamente? Né? Labão falando: e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa. Agora, né? Porque quando Jacó falou que queria sair, ele não quis deixar. Estava sendo lucrativo para ele, ó. E aí, ó, ele diz assim no verso 29, ó: poder havia em minha mão para vos fazer mal. Então a intenção era ruim, ó. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. E se tem uma coisa que o ser humano é temeroso, o próprio Deus falou. E aí, você vai querer contrariar a vontade do nosso Deus? Fica tranquilo, né? Deus disse a Jacó: vai, porque eu sou contigo. Só que ele falou com Labão também, falou: não vai falar mal e não vai fazer mal. Por quê? Porque eu, o Todo-Poderoso, estou nesta causa. Você pega esta palavra de acordo com a tua necessidade. Se você pega, diga amém. O resumo deste tópico de número 2, irmãos, ele vai trazer, ó: Deus colocou no coração de Jacó o desejo de retornar à sua casa. E como comentei aqui aos irmãos, nós lemos: eu serei contigo. Então Deus está mandando você sair de algum lugar que não era para você estar. Saia, não fique com medo das consequências. Por quê? Porque o Todo-Poderoso é que está garantindo a viagem, amém? Então aqui, ó, no terceiro tópico nós estaremos vendo, ó, Jacó no val de Jaboque. Primeiro subtópico: a angústia e o medo de Jacó. Somos seres humanos. Jacó teve medo, ele saiu, ele já tinha a palavra do nosso Deus, não é assim na minha vida e na sua vida? Só que ele ficou com medo, porque ele tinha mentido para o irmão dele.
e não viu mais o pai, não viu mais a mãe, e agora como que seria isso? Vamos estar vendo. Obedecendo à voz de Deus, Jacó estava retornando para a sua terra, com toda a sua família. No entanto, estava muito temeroso com a reação de seu irmão Esaú. Por quê? Porque ele ficou sabendo que Esaú vinha com um pequeno exército ali de 400 homens ao encontro dele. Isso está lá em Gênesis capítulo 32, no verso de número 6. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui? Que em meio às situações adversas que nós enfrentamos, em meio às nossas batalhas, nós temos que fazer como Jacó. Como? Crer na palavra do Senhor e seguir em frente, buscar o socorro divino para estas situações intempéries que nós enfrentamos. Olha o que o salmista vai dizer lá no Salmo de número 121, verso 1 e 2. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 33, no verso 3, ele diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Creia nesta palavra, irmãos. Deus é conosco. Jesus Cristo, ele foi a glória, mas ele disse, eu vou para meu Pai, mas eu vou deixar um Consolador, aquele que estará convosco todos os dias até os confins da terra. Amém? Então, em meio a essa situação, temos que continuar prosseguindo. E aqui tem uma lição muito linda também. Por que Jacó ficou ali temeroso, ficou com medo? Porque nós, como pais de família, como o esteio da casa, nós temos sim que proteger e cuidar da segurança de nossa família, né? Talvez eu estou falando para alguém agora, né, que tem este sentimento no coração do cuidado com o que Deus te deu, com a sua esposa, com os seus filhos, né? Sair para encarar o trabalho todos os dias para trazer o alimento para dentro de casa. Então aqui, irmãos, nós devemos proteger com as nossas orações, com os nossos jejuns, né? Para que Deus venha livrar-nos e também livrar a nossa família de todo o mal. A Bíblia vai nos ensinar que o marido, ele tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. E a esposa tem que ser o quê? Submissa ao seu marido. Então, há uma harmonia dentro do lar, amém? O subtópico de número 2, ele vem trazendo, Jacó ficou só e lutou com o anjo. Naquela noite, após sua família passar diante dele, ele ficou só, certamente para orar a Deus e buscar o seu socorro. Então lhe apareceu um homem, um anjo, que lutou com ele até o romper do dia. E aqui nós podemos ver, né, em Gênesis capítulo de número 32, que nós, versos 22 e 23, esta luta, como nós fizemos menção na nossa leitura bíblica em classe. Por quê, irmãos? Porque há situações, existem situações na nossa vida que às vezes nós fazemos uma oração individual, simples ali, com fé, né, com o coração quebrantado, e já nos vem a resposta. Mas há algumas situações na nossa vida que nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer um propósito diante de Deus. Nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que interceder, nós temos que perseverar na presença do nosso Deus até que do céu venha o quê? Uma resposta para aquela causa, para aquele anseio que nós, né, estamos passando, estamos buscando diante do nosso Deus. E o que nós aprendemos aqui com esta luta, né, de Jacó, dentre várias lições que podemos tirar, mas quero aqui deixar pelo menos duas: perseverança e constância. Temos que perseverar e temos que ter o quê? Ser consistente, termos constância, né, diante do nosso Deus, para que Ele entre e peleje nas nossas causas, amém? O subtópico de número 3, ele vem trazendo, Jacó é transformado. Aqui, irmãos, depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. E o que nós aprendemos aqui? Que aquele que tem um encontro real com Deus não sai da presença de Deus da mesma maneira. Não tem como. Nós já falamos isso aqui na lição passada e volto a frisar. Aquele que teve um encontro verdadeiro com Deus não sai da mesma
presença. Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao 6, os irmãos vão encontrar o relato lá do oleiro ali, moldando aquele vaso de barro. E é assim que nós nos sentimos nas mãos do Senhor, sendo moldados pela sua vontade. Aqui ainda, irmãos, podemos trazer aos irmãos uma reflexão muito séria. Muitas pessoas que dizem ter, e não estou apontando meu dedo aqui a A ou B, mas muitas pessoas que dizem que tiveram encontro com Deus, que tiveram suas vidas entregues a Jesus Cristo, só que o que acontece? Não há mudança, não há o que? Mudança de caráter, não há mudança no seu temperamento, não há mudança na sua fala, não há mudança nas suas atitudes, não há mudança em relação ao amor ao próximo, não há mudança dentro da sua casa, né? Então, é uma reflexão que eu e você temos que ter. Por quê? Porque aqueles que têm um relacionamento, né, um encontro verdadeiro com o nosso Deus Todo-Poderoso, com o Eterno, ele tem a sua vida transformada. E essa transformação ela é de dentro para fora, né? Então, irmãos, o resumo deste tópico de número 3, onde nós aprendemos aqui sobre Jacó no Val de Jaboque, ele diz assim, quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo. Hein? Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, nós aprendemos nesta lição que Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida, porém Deus estava com ele em todos os momentos. Então, seu encontro com o Senhor salvou-lhe a sua vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora, né? Vimos aqui várias situações na vida de Jacó e Deus entrando ali com providência, né? Contra Labão ali, depois contra o seu irmão, e nós estaremos estudando na lição que vem, né? Na próxima lição, a lição de número 12, este encontro, né? O tema da lição de número 12 será a reconciliação de Jacó com Esaú. Só Deus, irmãos, é capaz de transformar a vida de uma pessoa, mudar a sua história, né? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do nosso Deus o Pai e que a doce consolação e comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. Você pode dizer amém?